os anticorpos que podem estar querendo invadir o seu organismo. E na vida espiritual não é diferente. Quando estamos fortes, quando estamos sendo vitaminados constantemente por Deus, as hostes infernais encontram mais dificuldade de penetração. Os vírus diabólicos têm dificuldade de entrar, porque você está coberto, lavado com o sangue de Jesus Cristo, amém. Imunizado pelo sangue de Cristo, amém? Glória a Deus. E esta imunidade se cria através dos alimentos da palavra de Deus. Os alimentos, além de nos darem a satisfação e prazer da deglutição, fornecem também as vitaminas e demais compostos que fortalecem o nosso organismo. O mesmo posso dizer as Escrituras com relação à nossa alma, né? Já falamos isso. Bom, a doutrina bíblica e o homem, as marcas de uma igreja doutrinária biblicamente são: liderança capacitadora, ministério orientados por dons, espiritualidade contagiante, estruturas funcionais, culto inspirador, discipulado, evangelização orientada para as necessidades e relacionamento marcados pelo amor fraterno. A questão da liderança, da capacidade da liderança, nós conhecemos isso já temos falado aqui, os irmãos têm aprendido isso no dia a dia, a importância da liderança estar apta. Porque se eu tenho uma palavra, eu vou dar um exemplo prático para os irmãos entenderem. Esse livro aqui, ele é, por si só, uma Constituição, ele é um Código Penal, ele é o livro que você quiser, aqui é pleno. Como pedagogo, a Zelma também pedagoga, se vamos supor, esse livro pode ser o meu material pedagógico para uma aula, qualquer aula que eu quiser dar. Mas se eu não tiver conhecimento desse livro, pedagogicamente falando, na minha mão ele não vai servir para nada, porque eu não conheço. Eu não estou capacitado para conhecer o que está aqui e transmitir para o povo, para ensinar. Embora a palavra de Deus diz que toda a Escritura divinamente inspirada é apto para ensinar, educar, corrigir, mas se a liderança não tiver a capacidade de ensinar, se o ensinador, o que ensina, não tiver conhecimento e não se preparar, vai acontecer o quê? O que nós conhecemos ao longo da história. Depois da Reforma Protestante, depois do século XV, quantas religiões surgiram dentro do cristianismo? Por quê? Por causa das diferentes interpretações. Um advogado que pega um Código Penal, ele vai ler o Código Penal, ele tem uma interpretação do Código Penal e da lei. E o bom advogado, ele se utiliza do Código Penal para fazer defesa ao seu cliente, usando o quê? Os furos da lei. O que a lei permite como forma de você convencer o juiz. Ou por uma jurisprudência, que alguém já conseguiu achar um furo na lei que dá condição de libertar o preso, porque a lei diz, e o juiz é obrigado a interpretar a lei, ele é obrigado a obedecer o que está na lei. E se o advogado convencer o juiz que está escrito desse jeito, e na interpretação do advogado e do juiz, o juiz entender que a interpretação dele salva o melhor juízo, é fato, verídico e certo. Não, o advogado está correto. Existe essa norma, existe essa doutrina, existe esse capítulo do Estatuto que permite isso. Então eu entendo que ele está correto, eu vou libertar o preso
mediante ao convencimento. Por quê? Porque há uma interpretação do Código Penal mediante o que ele conhece. A mesma coisa é da palavra de Deus. Se a pessoa não conhece, não estuda. Por isso o apóstolo Paulo mandou Timóteo estudar. Meu filho, te prepara, procura usar bem isso. É uma espada, é um instrumento de trabalho. Você tem que conhecer bem isso. Você tem que dominar esse instrumento de trabalho para que você tenha sucesso e não incorra em erro de induzir o povo ao erro. Porque a má interpretação das Escrituras levou ao longo da história muitos prejuízos e divisões dentro do segmento religioso, principalmente dentro do segmento evangélico. Por quê? Porque cada um interpreta do seu bel prazer, sem fundamentar, sem buscar o real conhecimento do que quer dizer a palavra de Deus, e ele entendeu daquele jeito e assim começou a acreditar na própria mentira dele, e assim vai. Por isso a liderança ela tem que ser capacitada e capacitadora. Ele tem que ser capaz e tem que também capacitar os seus liderados para que dê continuidade ao trabalho que começou. Bom, ministério orientado por dons. E a Bíblia diz que a uns foi dado, uns para evangelistas, uns para pastores, uns para diáconos, e até dom de socorros. É lá que as pessoas não observam isso. E é o que menos às vezes se aplica na igreja, é o que falta na igreja, né? Eu sempre dizia lá em Siderópolis, quando nós éramos novos, tinha uma irmã, já saudosa memória, uma Maria. Ela não era exímia em outras coisas na igreja, o jeito dela, humilde, sim, não tinha muito talento, mas ela tinha uma coisa que nós todos admirávamos. Quando acontecia uma tragédia, uma crise, ou um problema dentro da família, ou alguém tinha algum problema social, ela era a primeira a estar na casa da pessoa para socorrer, para divertir, para levar comida, para levar no médico, para socorrer. É um dom, está lá, dom de socorros. Só que a gente não exerce. Parece que o único dom que os homens veem hoje é o dom de pastor, porque é o dom do púlpito, é o dom do holofote, é o dom, ou o interesse financeiro, ou isso ou aquilo. E aí, se o holofote é em cima de alguma coisa, se esquece dos demais dons. Então, os ministérios ele tem que ser orientado por dons e por vocações, e não por apadrinhamento, não é? Porque é filho, porque é genro, porque é neto. E aí, quando você cria essa palavra e esse problema não vocacionado, você cria o que nós já falamos numa lição anterior, aquela palavra nepotismo, que vem do latim nepos, sobrinho do Papa. Já falamos aqui já em outra lição. A palavra nepotismo usada hoje na política vem do sistema religioso, quando os papas dominavam a Europa e, por não terem filhos, eles tinham sobrinhos, então traziam os sobrinhos para o poder, e aí criou-se a palavra nepotismo. Então é assim, é por capacidade e por vocação, orientados por dons. Para quê? Para que o corpo de Cristo seja saudável, porque senão nós vamos cada vez abrindo lacunas e brechas, para que o corpo de Cristo tenha defecções, tenha problemas, tenha na sua estrutura, na sua rigidez, problemas sérios que podem levar a igreja cada vez mais longe da realidade espiritual. Quantas pessoas sem vocação você encontrou por esse caminho? Quantos que perturbaram a igreja por serem genro, por serem isso, por ser aquilo, que não têm vocação e se tornam problemas e não solução, enquanto os vocacionados ficam às vezes gemendo no banco da igreja, sofrendo, porque às vezes não são entendidos e não são respeitados o que diz a palavra de Deus, orientação por dons. A espiritualidade contagiante, evidentemente que isso é fundamental,
o contágio, é a pessoa envolvente que tem esse poder e essa também virtude de contagiar pelo Espírito Santo. Estruturas funcionais, isso graças a Deus nós temos tido aqui em Criciúma e na Assembleia de Deus como um todo. Deus tem abençoado, né, em diversos aspectos. Não se pode negar, e é fundamental que tenha. Se você não tiver estrutura funcional, você deve ser só pensar no lado. A igreja tem que ser espiritual e esquecer a estrutura funcional. Aí você vai desequilibrar. Ela tem que ser plena. Bom, culto inspirador, discipulado, isso que os irmãos conhecem, evangelização orientada para as necessidades, relacionamento marcado pelo amor. Vamos para frente. Bom, a doutrina bíblica e o homem, doutrina é vida. Então você vê consigo com as pessoas. Aí tem ser com as coisas, meio ambiente, com Deus. Só a mente transformada pela doutrina bíblica é capaz de relacionar-se como ser integral no universo. Então, os irmãos sabem, por isso que a Bíblia diz, ali naquele versículo, que toda a escritura divinamente inspirada prepara o homem para a plenitude de vida. Porque um cristão consciente,